Olá, pessoal, como estão? Eu sou a professora Camila Sabonge. Eu estou aqui no nosso aulão de véspera para o PGM Cuiabá para a gente falar um pouquinho de processo do trabalho. Em uma hora, a gente vai tentar fazer o máximo possível, trazer vários temas que têm grande possibilidade de cair na prova de vocês, para que vocês consigam garantir a aprovação. Pessoal, antes de começar nossa aula, eu tenho um convite especial para vocês, tá? A gente vai ter no dia 15/7, aqui no YouTube do Aprovação PGE, o Missão Procurador, tá? Evento online gratuito, no qual daremos o passo a passo de como se preparar para o concurso de procuradorias, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem interesse, é só clicar aqui no link que vai estar na descrição e se inscrever, tá bom? A gente te espera lá. Agora, depois desse convite especial, a gente vai para a nossa aula, pessoal. Então vamos lá, eu já me apresentei, aqui também está meu Instagram, tá, pessoal? Se vocês quiserem me contatar, mandar alguma dúvida, às vezes eu demoro um pouquinho para responder só por causa do volume de dúvidas, tá? Mas eu sempre respondo vocês. Nosso tema, processo de trabalho, revisão final, e vamos começar com alguns assuntos interessantes que eu trouxe para vocês, que são frutos da reforma trabalhista. Pessoal, homologação de acordo extrajudicial, vira e mexe, cai em questões objetivas essa parte de homologação, porque foi uma novidade trazida pela reforma e tem várias peculiaridades, como, por exemplo, a necessidade de que seja feita uma petição conjunta entre as duas partes. Então, as duas partes querem fazer um acordo e fazer a homologação da rescisão do contrato de trabalho no judiciário. Pessoal, essas duas partes têm que fazer esse acordo em comum para ingressar com essa inicial da homologação do acordo extrajudicial, mas as partes, cada uma delas tem que ter um advogado diferente. Então, isso daqui, pessoal, vira e mexe cai em prova, porque é algo diferente da sistemática das outras formas processuais que a gente tem no direito do trabalho, tá? Então, eu trouxe aqui os artigos que vão falar da homologação do acordo extrajudicial para a gente passar aqui rapidamente e ter uma revisão, ficar fresquinho na memória todas as nuances, as peculiaridades sobre o assunto, tá, pessoal? Então, onde vai estar essa temática? No artigo 855B e seguintes. Então, o caput do 855B já vai falar essa questão sobre a petição comum, O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início com petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado, tá? O parágrafo 1º vai falar que as partes, não poderão ser representadas por advogado comum. Então, pessoal, se essa petição conjunta tiver só um advogado auxiliando as duas partes, como cada parte tem o seu interesse, principalmente o trabalhador, ele precisa estar representado por um advogado que não tenha nenhum indício de que tem algum conluio, esteja prejudicando o trabalhador, tendo um conluio com a empresa. Nós precisamos de um advogado independente para ambas as partes, tá? O parágrafo 2º vai falar que faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato, mas aí o advogado do sindicato, ele não pode ser o advogado da empresa também, ele vai ser o advogado só do trabalhador, ok, pessoal? Da categoria profissional, o sindicato da categoria que representa aquele trabalhador, tá? O artigo 855C vai falar que o disposto no caput não prejudica o prazo de pagamento das verbas rescisórias, tá? Que vai ser até 10 dias contados a partir do término do contrato. Isso daqui, pessoal, vira e mexe é discutido em âmbito de homologações de acordo extrajudicial, porque se porventura o acordo está versando sobre rescisórias, as rescisórias, apesar de serem objeto dessa homologação, elas têm que ser pagas dentro do prazo que está previsto na CLT, que é até 10 dias contados do término do contrato, tá, pessoal? Inclusive, o curso desse processo de homologação, ele não vai prejudicar, não vai afastar a possibilidade de aplicação de multa, tá? Caso não seja respeitado esses 10 dias que estão previstos na CLT, tá? O artigo 855D vai falar que no prazo de
15 dias. Esse tipo de prazo aqui é prato cheio para a prova objetiva, tá, pessoal? Então, no prazo de 15 dias, a contar da distribuição dessa petição conjunta, o juiz analisará o acordo e designará audiência. Sempre, pessoal, não, só se ele entender necessário e proferirá a sentença. Então, se ele entender que é necessário a produção de provas, oitiva das duas partes para saber se realmente o trabalhador está entrando de livre e espontânea vontade com esse pedido de homologação de acordo extrajudicial, ele pode designar essa audiência. Não é obrigatório, tá? Também já foi objeto de questões essa questão do se entender necessário. Então, não vai ser sempre, não é obrigatória, tá bom? E o 855E vai falar que a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende, interrompe? Não, suspende. Cuidado, pessoal, com essa questão. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos. Todos os direitos do contrato? Não! Só os direitos que estão especificados na petição, tá? No pedido de homologação. Então, são objeto do acordo. Se eu tenho horas extras que eu quero pleitear em razão do término do contrato que não foram pagas durante o contrato e essas horas extras não são objetos do acordo, não vai ter suspensão do prazo prescricional em relação a elas, tá, pessoal? Então, tomem muito cuidado com isso. E o parágrafo único, o prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Por quê? Porque se houver a homologação do acordo, aí já transita em julgado e não tem possibilidade de recurso, tá, pessoal? Não tem possibilidade de se questionar novamente o que já foi objeto do acordo, tá? Inclusive por quê? Porque a suspensão só se dá sobre os direitos que são objetos desse acordo. Se o acordo ele é homologado, não vai ter interesse das partes em recorrer ou questionar ou entrar com nova ação em relação àqueles direitos que já foram homologados, já foram objeto do acordo homologado, ok, pessoal? Seguindo, nós temos outra questão que também foi fruto dessa modificação da reforma trabalhista, que é o artigo 507B, que vai falar do termo de quitação anual. É outra forma de acordo entre partes, tá? É um tipo de transação entre as partes, nos quais o empregado e o empregador têm essa faculdade, tá? Na vigência ou não do contrato, de firmar esse termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Então, isso daqui é muito importante, pessoal. É um acordo entre as partes? Sim. É um acordo individual entre as partes? Não é um acordo coletivo. É uma transação entre as partes? Sim. Contudo, para dar segurança jurídica, ele tem que ser feito perante o Sindicato dos Empregados. Empregados, não é o Sindicato dos Empregadores, é o Sindicato dos Empregados da categoria, para dar maior segurança para os direitos do próprio empregado. Ok, pessoal? Parágrafo único vai falar que o termo ele tem que discriminar as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia, veja bem, liberatória das parcelas nele especificadas. Questãozinha possível. O termo de quitação anual dá eficácia liberatória geral e restrita? Não, não dá, pessoal. Por quê? Porque ele tem que especificar todas as parcelas, as obrigações de dar e fazer, e aí só vai gerar eficácia liberatória, quitação das parcelas que foram nele especificados. Ok, pessoal? Então, não é uma quitação geral e restrita, diferentemente do que vocês vão ver que acontece quando eu tenho um tipo de acordo, uma conciliação na comissão
de conciliação prévia, que também é prevista na CLT, tá, pessoal? A comissão de conciliação prévia não é uma novidade trazida pela reforma trabalhista, ela já existia antes, inclusive o STF já entendeu que ela não é obrigatória, então não é requisito para eu ingressar com uma reclamação trabalhista que eu vá na CCP tentar uma conciliação prévia com a empresa, se eu for um empregado e quero entrar com uma reclamação, tá? Mas é importante vocês terem noção de que na CCP eu tenho uma quitação geral, mas no termo de quitação anual eu não tenho uma quitação geral, tá? Então só tomem cuidado com essa questão, ok? O PDV, Plano de Demissão Voluntário, pessoal, é o artigo 477B que vai falar sobre isso, esse plano de demissão voluntário, que é uma possibilidade da empresa, quando quer incentivar o desligamento dos seus trabalhadores, estipular um plano no qual ele dá um incentivo para que essa dispensa seja feita, tá? Então aí o empregado ele vai lá e pede demissão e ele ganha um benefício para que faça isso, tá, pessoal? É muito comum em empresas públicas, né? O Banco do Brasil tem vários PDVs, geralmente, para algumas carreiras, né? E isso acaba acontecendo. O plano de demissão voluntária ou plano de demissão incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja uma quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, tá? Cuidado com isso aqui, pessoal, porque aqui eu grifei alguns requisitos que são necessários para que nós tenhamos esse efeito de quitação plena e irrevogável da relação empregatícia. E o requisito, pessoal, é que esse PDV esteja previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho, tá? Tomem cuidado com a literalidade desse artigo para que nós tenhamos esse efeito muito desejado pelas empresas quando fazem o PDV, que é essa quitação plena e revogável de toda a relação empregatícia, ou seja, o trabalhador não pode mais ingressar com ações para reivindicar direitos que são oriundos da relação de trabalho, tá? Que é a previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? Salvo disposição em contrário estipulado pelas partes, ou seja, aí não, se tiver uma estipulação, uma ressalva, não teremos essa quitação plena e revogável, tá, pessoal? Então, eu acho esse artigo, esse caput aqui, um prato cheio para questão objetiva, porque tem várias ressalvas, várias questõezinhas para modificar a literalidade da lei e fazer uma questão, tá bom, pessoal? Então, tá aqui também outra revisão para vocês, o PDV. Pessoal, outra questão também trazida aqui pela reforma foi a cláusula compromissória de arbitragem, tá? Porque antigamente nós tínhamos o entendimento que na área do direito do trabalho só poderíamos ter arbitragem nos dissídios coletivos, tá? Com assistência do sindicato da categoria da profissional, a categoria dos empregados, tá? Mas aí vem o artigo 507A e prevê que nos contratos individuais de trabalho, todos? Não. Só quando eu tenho um empregado cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Nesse caso, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, tá? Desde que, por iniciativa do empregado, então ó, o empregado vai lá e oferta essa cláusula, que é totalmente, digo raro, né? Mas para não dizer impossível, mas é muito raro o empregado chegar e ofertar uma cláusula de arbitragem. O mais comum é que seja ofertada pela empresa, mas aí, ó, essa segunda hipótese, o empregado ele precisa ter a concordância expressa com a cláusula, tá? Nos termos previstos da Lei 9.307. Então, quais são os requisitos aqui, pessoal? Para que eu tenha a pactuação de uma cláusula compromissória de arbitragem. Eu preciso, nos contratos individuais, então o empregado pactuando essa cláusula com o empregador, tá? Então nós temos aqui nova forma
de transação de direitos trabalhistas, nova forma de acordo individual entre empregado e empregador trazido pela reforma. Para que seja possível, eu preciso ter 2 requisitos preenchidos. O primeiro, a questão remuneratória, tá? A remuneração tem que ser superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS, tá? Regime Geral de Previdência Social. E o segundo requisito, que muitas vezes as pessoas esquecem, é que ou tem que ser ofertado pelo empregado, que sabemos que é raríssimo, ou tem que ter a anuência, concordância expressa do empregado. O que significa uma concordância expressa, pessoal? Regra geral, o que é mais seguro da gente ter como concordância expressa é uma concordância escrita, tá? Porque assim você tem a possibilidade, a garantia, a segurança da empresa, caso haja um questionamento sobre essa questão, apresentar esse documento, essa prova documental, tá, pessoal? Porque concordância tácita, ela é muito difícil da gente ter a prova. Então, jurisprudencialmente e doutrinariamente falando, concordância expressa é entendido como uma concordância, uma anuência documental, tá, pessoal? Seguindo, nós temos aqui o empregado hipersuficiente. Por que a gente fala do hipersuficiente? É aquele que pode mais, é aquele que pode negociar, é aquele que faz e acontece, é o empregado hipersuficiente. Ele ficou conhecido assim na doutrina porque é aquele que tem mais possibilidade de negociação com o seu empregador, tá, pessoal? Porque veja bem, regra geral, nós temos o princípio da hipossuficiência do empregado. Então, ele não está em condições de negociar com o seu empregador, ou porque ele tem uma subordinação jurídica, ou porque ele tem uma vulnerabilidade econômica, né? Então, nós temos essa presunção de vulnerabilidade do empregado em razão de ele não estar em situação de pé de igualdade negocial com o seu empregador. É raríssimas as situações nas quais nós temos o empregado que consegue chegar, negociar cláusulas contratuais com o seu empregador. Regra geral, né, em empresas de grande porte, em atividades que são de maior volume, né? Então, atividades mais braçais, né? Atividades fabris, o trabalhador, ele apenas adere às situações, aos regulamentos, aos regimentos da empresa e exerce sua função respeitando aquelas normativas que lhe foram impostas. Então, por isso, há essa presunção. Mas a reforma trabalhista traz no parágrafo único do artigo 444 essa questão do empregado hipersuficiente, que ficou famosíssima, né, quando chegou a reforma trabalhista. E aí a gente vai ver ela agora, ó. O artigo 444, no caput, ele fala que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenham disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Isso daqui não mudou, pessoal. O que mudou é o parágrafo único desse artigo 444. Mudou com a reforma, né? E veio falando o seguinte, ó. A estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação. E qual que é esse artigo, pessoal, 611-A? É aquele que fala do negociado sobre o legislado. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de que por meio de negociações coletivas haja a flexibilização de patamares já estipulados em lei de proteção trabalhista. Então, por exemplo, as questões vamos pensar aqui, as questões de vestimenta, né, regimentos empresariais podem ser alterados, podem ser modificados por meio das convenções e acordos coletivos. Inclusive, é um rol exemplificativo que foi trazido pela reforma trabalhista, tá? E aí, veja bem, o 611-A fala que é por meio de negociação coletiva que eu vou poder fazer isso. Só que aí o parágrafo único vem e fala assim, a livre estipulação, nas hipóteses do artigo 611-A, com a mesma eficácia legal ou preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior a que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes
o limite máximo do benefício do RGPS de Previdência Social. Então, pessoal, o que esse parágrafo está falando? Que essa livre estipulação vai se aplicar nos casos de acordo individual entre empregado e empregador, caso esse empregado ele tenha um diploma de nível superior, então é o primeiro requisito, e o segundo requisito, ele perceba um salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite do benefício do RGPS. Então, nesse caso, eu tenho a figura do empregado hipersuficiente, tá, pessoal? Importantíssimo, isso daqui é uma possibilidade muito grande de cair em prova, tá? Porque nós temos ainda uma grande discussão sobre o fato do diploma, o fato de um salário um pouco maior, acaba trazendo uma autonomia negocial para esse trabalhador, ou seria apenas uma ficção jurídica isso daqui, tá? Então aí fica o questionamento, é algo muito, muito relevante, né, numa discussão em âmbito trabalhista, por isso há fortes possibilidades de cair numa prova, tá, pessoal? Agora a gente vai falar de recursos. Pessoal, os recursos trabalhistas são um tema que vira e mexe e cai nessas provas de procuradorias, tá, pessoal? Então, nós vamos tentar passar aqui pelos cabimentos dos recursos trabalhistas, que são a temática que mais tem incidência, a questão do cabimento, saber, de acordo com o caso prático, qual seria o remédio que seria viável para aquele caso prático, como eu conseguiria questionar aquela decisão. Então, agora, sem mais delongas, vamos começar pelos embargos de declaração. O cabimento vai estar lá no artigo 897 da CLT, o 897-A, e também o artigo 1022 do CPC, que se aplica subsidiariamente ao âmbito trabalhista em razão do artigo 769 da CLT, tá, pessoal? Qual é o cabimento dos embargos de declaração? Eles vêm para tentar esclarecer uma obscuridade, tá? Ou eliminar uma contradição da decisão. Nós também temos a possibilidade de suprimir uma omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Também tem a possibilidade de corrigir um erro material, apesar de que a correção de erro material, pessoal, no âmbito trabalhista, pode ser pleiteada por mera petição, tá? Ou também pode ocorrer de ofício, mas é também uma possibilidade de cabimento dos embargos de declaração. Então, há a possibilidade de se utilizar os embargos de declaração, tá? E aí tem uma hipótese que só está na CLT, então tomem muito cuidado com ela, tá? Que é a possibilidade de se ingressar com embargo de declaração quando há um manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, tá, pessoal? Então, aí, nesse caso, a CLT, no artigo 897-A, prevê a possibilidade de cabimento dos embargos de declaração, tá? Algumas peculiaridades do embargo de declaração para a gente fazer uma revisão aqui também. Ele não é sujeito a preparo. Nós temos um prazo diferente de cabimento dos embargos de declaração, porque, regra geral, os recursos trabalhistas têm o prazo uniforme de 8 dias, tá? Para a gente ingressar com o recurso, tá? Só que no caso dos embargos de declaração, é diferente esse prazo, é de 5 dias. Por isso que é tão possível de se cair numa prova, porque é uma exceção esse prazo de 5 dias, tá? É uma exceção aos 8 dias, que são prazo uniforme dos outros recursos, tá? Nós temos também a questão de que os embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos. Então, se está correndo o prazo para ingressar com o RO, tá, da sentença de primeiro grau, se houver um embargo de declaração, ele vai interromper o prazo para o meu RO, tá? Ele interrompe o prazo para outros recursos, salvo, e aí que é a possibilidade, ó, de cair numa pegadinha tá aqui no salvo, ó, vai interromper o prazo para outros recursos, salvo quando o embargo de declaração for intempestivo, for irregular, tá? A representação da parte, ou for ausente a sua assinatura. Tomem muito cuidado com isso aqui, pessoal. Agora, nós temos uma outra questão para finalizar aqui os embargos de declaração, a nossa revisão sobre embargos de declaração. Pessoal, os embargos de declaração, eles podem ter efeito modificativo. Porque, veja bem, às vezes eu vou suprir uma omissão, suprir uma contradição, e aí vai ter uma modificação da sentença. E isso pode gerar uma modificação
que vai ser de grande relevância no que foi decidido, no quanto decidido, na própria essência da discussão ali. Tá? Então, nesse caso, nós temos a possibilidade de um efeito modificativo, tá? Não é só um esclarecimento, não é só uma eliminação de contradição, né? Uma mera eliminação. Às vezes muda a própria essência do que se foi discutido, tá? Então, é admitido esse efeito modificativo. Mas, eventual efeito modificativo do ED somente poderá ocorrer em virtude da correção de um vício na decisão, desde que for ouvida a parte contrária. Então, veja bem, como a gente tem a possibilidade de que haja uma modificação relevante, um efeito modificativo que vai mudar a essência daquela decisão, eu tenho que dar a possibilidade da outra parte se manifestar sobre esse ED. Tá? Então, aí, nesse tipo de situação, abre-se um prazo de 5 dias para a outra parte apresentar uma impugnação a esses embargos de declaração. Tá bom, pessoal? Vamos seguir agora para o nosso mais famoso, mais usado recurso trabalhista, que é o recurso ordinário. O RO, ele é muito importante na área trabalhista, porque ele vai servir para rediscutir amplamente a matéria decidida na primeira instância. Então, eu entro com uma reclamação trabalhista, eu tenho toda a fase de produção de provas e eu chego no final com a sentença de primeiro grau. Como é que eu vou pleitear a rediscussão dessa sentença, se ela foi improcedente para mim que ingressei com essa reclamação, ou se ela foi procedente e eu sou o réu, eu quero rediscutir aquele tema, aquela matéria, aqueles fatos. Como é que eu faço? Eu ingresso com o RO. O RO, pessoal, seja na vara do trabalho, quando eu estou ali, que é a regra geral, que é o primeiro grau, a vara do trabalho, ou quando o TRT ele atua de forma originária, então a ação começou no TRT, eu também tenho a possibilidade de ingressar com a RO dessa sentença, porque nesse caso o TRT ele está atuando como primeira instância, tá? Então toda vez que eu estiver diante de uma sentença que eu quero questionar, eu vou me utilizar do recurso ordinário. Então, qual é o cabimento do recurso ordinário, pessoal? Decisões definitivas ou terminativas das varas do trabalho ou juízos, né? E decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em processos de sua competência originária, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então, vocês vejam que a amplitude do recurso ordinário é muito grande e é um recurso que a gente fala que é um recurso ordinário de forma lato sensu, né? No sentido de que é um recurso que serve para as partes, para o interesse subjetivo das partes. Porque quando a gente fala de recurso extraordinário, eu estou falando de um interesse objetivo de uniformização da jurisprudência, de segurança jurídica, de trazer uma segurança e uma tutela para o ordenamento jurídico. Então, o recurso extraordinário ele serve para isso. Já o recurso ordinário, dentre os quais nós temos o maior expoente, que é o próprio recurso ordinário, tem o mesmo nome, né? Nós temos uma finalidade de tutela das partes. Nós temos aquela finalidade de rediscutir aquela sentença, rediscutir aquela decisão, de modo a que a parte veja tutelado o seu interesse individual, o seu interesse subjetivo, como o próprio nome diz, tá, pessoal? Então, aqui nós temos o quê? A possibilidade de rediscussão da matéria. Não precisamos ter pré-questionamento, não precisamos ter repercussão social, repercussão econômica, repercussão jurídica para que tenha a rediscussão do tema, tá? Nós só precisamos ter, na verdade, o interesse processual da parte, no sentido de que eu tenho interesse de modificar aquela decisão porque ela foi prejudicial a mim, tá, pessoal? Então, o RO, ele é muito importante na prática trabalhista e por isso ele é um recurso muito importante para as provas também, tá, pessoal? Principalmente provas práticas, né? Para fazer recursos, o RO, ele é muito interessante para ser cobrado, porque a possibilidade de matérias que podem ser veiculadas por meio de um exercício de RO são infinitas, tá, pessoal? O prazo, como eu já disse, os prazos dos recursos trabalhistas são, regra geral, 8 dias, tá? E eu trouxe
duas súmulazinhas interessantes para a gente revisar aqui na nossa revisão final, que é a súmula 158 do TST, que vai falar que da decisão de TRT em ação rescisória é cabível o recurso ordinário para o TST, porque, veja bem, a decisão do TRT, nesse caso, vai ser uma decisão originária, né, uma competência originária, em face da organização judiciária trabalhista. E a súmula 201 do TST vai falar que da decisão de TRT em mandato de segurança vai caber também o RO no prazo de 8 dias para o TST. E igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem essas razões de contrariedade. Ok, pessoal? Pessoal, vamos passando agora ao nosso agravo de petição. O agravo de petição, pessoal, o que vocês têm que ter em mente? Quando eu ler agravo de petição, a primeira coisa que tem que bater na memória de vocês é execução. Agravo de petição, execução. Agravo de petição, execução. Agravo de petição, execução. Decoraram, pessoal? É isso que tem que chegar na cabeça de vocês. Ou quando vocês lerem que vocês precisam ingressar com o recurso na fase de execução, agravo de petição. É assim que vocês vão decorar para acertar questões de prova, tá? Por quê? Porque o agravo de petição, ele equivale ao RO. Só que o RO, estamos em fase de conhecimento, teve sentença, RO. Agora, estamos em execução, eu preciso impugnar uma decisão proferida em execução, agravo de petição, tá? Então, é assim que vocês vão lembrar do agravo de petição. Dessa forma, vocês não vão errar nenhuma questão, tá? O prazo, pessoal, é 8 dias, assim como também do RO, assim como os recursos trabalhistas, regra geral. Agora, nós temos uma peculiaridade do agravo de petição. O agravo de petição, ele só vai ser recebido, pessoal, quando o agravante, ou seja, a pessoa que interpõe esse agravo de petição, delimita de forma justificada as matérias e os valores que são impugnados. Então, ó, eu tô com uma execução que fala de salário e horas extras. Eu só quero impugnar, eu só quero agravar o salário. Então, eu tenho que delimitar que é só o salário. Ou, às vezes, eu estou numa execução de várias verbas remuneratórias, de vários valores, mas eu quero impugnar essa remuneração, só que não é o total dessa execução. Então, sei lá, a execução é de 50 mil reais, só que o objeto do meu questionamento é só 20 mil dos cálculos ali. Então, eu tenho que delimitar não só a matéria, quanto também os valores que estão sendo impugnados. Por quê? Porque é permitida a execução imediatamente da parte remanescente, a parte que está em controvérsia, até o final, nos próprios autos e por carta de sentença. Então, pessoal, se não houver a delimitação desses valores, esse recurso ele não vai ser conhecido, tá? E aí a súmula 416 do TST, ela é muito importante sobre essa temática, ó, porque vai falar o seguinte, ó: devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objetos dessa discordância, não vai ferir direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos não especificados em agravo. Pessoal, quando eu falo de direito líquido e certo, o que vem em mente? O que a gente lembra? Mandado de segurança, não é verdade? Quando eu tenho direito líquido e certo, pessoal, se eu não tenho a violação, se não fere o direito líquido e certo, prosseguimento dessa execução, se não houver a delimitação das matérias e valores incontroversos quando eu ingresso com agravo de petição, eu não vou ter o cabimento do mandado de segurança. Então, o prosseguimento da execução, quando eu não delimito a questão que está sendo impugnada, não vai causar nenhum ferimento a direito líquido e certo. A parte não tem direito líquido e certo a que eu tenha uma paralisação absoluta do prosseguimento da execução, tá, pessoal? Então é isso. Isso daqui é uma das questões mais relevantes sobre agravo de petição aqui para a gente revisar, tá? Pessoal, agora nós chegamos no nosso temido, né? O recurso mais temido pelos concurseiros é o recurso de revista. E por que ele é o mais temido, pessoal? Porque é o recurso que tem mais peculiaridades, tem mais detalhezinhos. Vocês vão ver que o cabimento ele é um pouquinho mais truncado, as hipóteses de cabimento, tá? Mas infelizmente ele é um recurso que cai. E quando cai, pega muito aluno desprevenido, né? Porque como é um artigo chatinho de ler, às vezes os alunos acabam tendo dificuldade, passando meio distraídos e acabam
esquecendo algum detalhe que acaba sendo objeto de questão, tá? Então, agora, a gente vai passar com bastante cuidado nas hipóteses de cabimento do recurso de revista, tá? Aproveitar a memória recente de vocês para que vocês consigam chegar na prova e lembrar dessa leitura que a gente fez juntos. E eu vou trazer, inclusive, alguns macetinhos aqui, uma memória mais sonora para auxiliá-los em alguns cabimentos especiais do recurso de revista, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos com bastante atenção. Se vocês estão distraídos, agora é o momento de pausar, de tomar um cafezinho, de prestar atenção, para a gente conseguir, de forma mais efetiva possível, decorar esse artigo 896 aqui, tá, pessoal? Eu não sou muito fã da decoreba, mas infelizmente em prova objetiva existem alguns artigos que a gente precisa decorar, e esse daqui é um deles, tá? Então vamos lá. O recurso de revista, ao contrário do recurso ordinário, ele é um recurso extraordinário. Isso significa, pessoal, que o objetivo do recurso de revista é tentar uniformizar a jurisprudência, é tentar trazer segurança e respeito às normas jurídicas. Então, vocês vão observar que as hipóteses de cabimento são mais específicas do que, por exemplo, o recurso ordinário que a gente já estudou. O recurso de revista, pessoal, vai tentar trazer uma uniformidade à jurisprudência e tentar trazer uma segurança jurídica consequentemente, né? Porque se você tem decisões conflitantes no ordenamento jurídico, você não tem segurança jurídica para as partes. Qual é a norma que eu vou respeitar? Qual é a interpretação que vai ser trazida pela norma? Quais são as expectativas que eu tenho, né, quando eu ingresso com uma ação? Então, veja bem, tudo isso vai tentar ser tutelado pelo recurso de revista. Então, agora que a gente já entendeu mais ou menos da onde que vem o cabimento do recurso de revista, a gente vai estudar cada uma das hipóteses que são elencadas no artigo 896 da CLT, tá? Então, cabe o recurso de revista para turmas do TST das decisões proferidas. Primeiro ponto importante, em grau de RO, em dissídios individuais. Então, ó, duas hipóteses. A primeira, em grau de RO, primeiro ponto. Segundo ponto, indicídios individuais pelos TRTs, tá? Então, terceiro ponto, as questões importantes aqui do caput elencadas. Tendo essas três hipóteses aqui, eu vou chegar nas hipóteses de cabimento em si, ó. Primeiro ponto, A. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT. Então, primeiro ponto importante, não são decisões do mesmo TRT, são decisões de TRTs distintos, tá, pessoal? Então, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT no seu pleno ou turma, ou da SDI do TST, ou contraria em súmula de jurisprudência uniforme desta corte ou súmula vinculante do STF. Então, vocês observam que tudo aqui tem a ver com conflito jurisprudencial, tá? Aí nós vamos para o B. O B vai falar o seguinte, ó, que essa decisão proferida em grau de RO, em dissídio individual pelo TRT, vai caber o RR quando derem ao mesmo dispositivo de lei estadual ou convenção coletiva do trabalho, ou acordo coletivo do trabalho, ou sentença normativa, ou regulamento empresarial. Aí que vem a questão, ó. Algum desses dispositivos são interpretados de forma incongruente, causam confusão, se eles tiverem observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. Pessoal, por que é importante que esses dispositivos, seja da lei estadual, convenção coletiva do trabalho, acordo coletivo, sentença normativa, regulamento empresarial, tenham uma observância em área territorial que excede a jurisprudência a jurisdição do próprio Tribunal Regional que prolata a decisão recorrida? Porque eu tenho que ter uma interpretação divergente com outro TRT. Então, se houver
a necessidade que essa CCT, que esse acordo coletivo de trabalho seja respeitado em regiões que abarcam mais de um TRT, aí sim eu vou ter a possibilidade que 2 TRTs interpretem ela de forma contrária, tá? Então é um tanto quanto lógico a gente entender essa hipótese de cabimento ter que ser sobre esse tipo de normas quando a observância for em área territorial que excede a jurisprudência, a jurisdição do próprio Tribunal Regional que prolata essa decisão recorrida, tá, pessoal? E aí nós chegamos na terceira hipótese. A terceira hipótese é quando essas decisões forem proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal, tá, pessoal? E aí, pessoal, terminando essas hipóteses de cabimentos, que essa é a nossa regra geral, é importante a gente lembrar do prazo de 8 dias, que é aquele prazo comum para que todos os recursos trabalhistas sejam interpostos, né? Com exceção que a gente viu dos embargos de declaração, tá, pessoal? Agora a gente chega em algumas hipóteses de exceções de cabimento dos recursos de revista e, como a gente sabe, examinador de prova objetiva ama uma exceção, então por isso agora eu vou tentar auxiliar vocês a decorar as exceções de cabimento do recurso de revista. Pessoal, no slide anterior a gente viu o geralzão. Quando eu falo de recurso de revista, no geral, aqueles são cabimentos. Mas a gente vai observar que quando a gente está na fase de execução, quando a gente está no procedimento sumaríssimo, quando a gente está na execução fiscal, nós temos hipóteses restritas de cabimento do recurso de revista. E aí, pessoal, é importante decorar isso também. Por quê? Porque cai. Se cai, vocês precisam decorar para não perder esse tipo de questão, que é uma questão chatinha, os alunos não gostam e é por isso mesmo que vocês vão passar na frente se acertarem esse tipo de questão, tá? Eu vou até tomar uma aguinha para auxiliar vocês aqui. Como o objetivo da professora aqui é fazer vocês decorarem, né? Eu vou auxiliar vocês com um macetinho aqui meio sonoro para a gente conseguir entender as hipóteses de cabimento e decorar, tá, pessoal? O recurso de revista na execução vai ser cabível quanto? Das decisões proferidas pelos TRTs ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiros, não caberá o recurso de revista, salvo. Então, salvo significa que não cabe em regra, mas existem hipóteses nas quais cabem. E essa que é importante pra gente, salvo. Então, vai caber recurso de revista na hipótese de ofensa direta e literal, de norma da Constituição Federal. Então, qual é o macetinho, pessoal? Na execução, só cabe RR em ofensa à Constituição. Na execução, só cabe RR em ofensa à Constituição. Então, execução, Constituição. Execução, Constituição. Tá bom, pessoal? Então, decorem isso. É bom vocês lembrarem da professora falando isso na hora da prova, se cair uma questão disso. Recurso de revista em procedimento sumaríssimo. A mesma coisa, pessoal. Regra geral não vai caber, mas existem hipóteses nas quais cabem. Então, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST, e do STF e por violação direta à Constituição Federal. Então, como é que eu vou decorar isso, professora? No sumaríssimo, cabe RR de ofensa a CF e súmula, tá? Até coloquei CF com S para vocês lembrarem que é essa sonoridade que vocês têm que decorar, a semelhança entre sumaríssimo, cabe RR da ofensa a CF e súmula, tá bom, pessoal? E agora, para finalizar, a gente vai ver o recurso de revista na execução fiscal. Então, cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam certidão negativa de débitos trabalhistas, tá, pessoal? E como é que eu vou decorar isso? Na execução fiscal,
cabe RR da ofensa à Constituição Federal, divergência jurisprudencial e violação à lei federal. Tudo é AU no final, tá, pessoal? Então, na execução fiscal, cabe RR na ofensa à Constituição Federal, divergência jurisprudencial e violação à lei federal, tá bom, pessoal? Se ajudou, muito bem, fico muito feliz. Se não ajudou, vocês esqueçam desse mico da professora e passem para outro tipo de memorização, tentem fazer algum mnemônico aí. Se for legal, vocês inclusive me passem no Instagram para eu compartilhar com o colega de vocês, tá bom, pessoal? Então, seguindo, para a gente finalizar aqui a questão dos nossos recursos, a gente vai falar um pouquinho de embargos no TST. Pessoal, o cabimento dos embargos no TST vai estar lá no artigo 894, que vai falar que no TST cabem embargos no prazo de 8 dias, o prazo uniforme, tá? Então, vai caber embargos. Aí nós temos aqui, ó, 2 tipos de embargos que são possíveis, ó, os infringentes e os divergentes, tá? Quando eu falo de divergente, eu tenho que lembrar de divergência jurisprudencial em dissídios individuais. Então, no TST vai caber embargos de divergência das decisões das turmas que divergem entre si. Então, a divergência das turmas do próprio TST ou das decisões proferidas pela SDI, ou contrárias às súmulas ou orientações jurisprudenciais do próprio TST ou súmulas vinculantes do STF. Então, novamente, nós temos aqui um recurso extraordinário que tem o objetivo de uniformizar a jurisprudência do TST aqui, tá, pessoal? E aí nós temos os nossos embargos infringentes. E quando eu falo de embargos infringentes, eu tenho que lembrar do quê? De dissídio coletivo, tá? Porque os embargos infringentes vão caber no TST de decisões não unânimes de julgamento que conciliarem, julgarem ou homologarem conciliação em dissídio coletivo, tá? Que excedam a competência territorial dos TRTs e estender ou rever as sentenças normativas do TST nos casos previstos em lei. Então, divergentes, eu tenho decisões não unânimes do TST, de turmas, divergem entre si ou violam o SDI, violam o J, violam súmula. Decisões que são em âmbito individual, tá, pessoal? E aí, quando eu tenho decisões em âmbito coletivo, eu vou estar falando, então, dos infringentes, tá bom, pessoal? Tomem cuidado aqui. E aí eu tenho a questão do agravo de instrumento e regimental, tá, pessoal? Vamos passar aqui rapidinho por eles, ó. Cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos, tá? E o parágrafo 4º, na hipótese da linha B deste artigo, o agravo será julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. Então, pessoal, o agravo de instrumento, ele vai servir aqui para o quê? Para destrancar um recurso que não foi conhecido, tá, pessoal? Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição, tá, pessoal? Pessoal, vamos seguir aqui para o nosso recurso. Na verdade, os recursos aqui, ó, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pessoal. Pessoal, o que acontece é o seguinte, ó. O que acontece é o seguinte, ó, pessoal, vamos lá. Nós temos a possibilidade de aplicação ao processo do trabalho do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Que é o previsto lá no Código de Processo Civil. E aí, pessoal, o que é importante a gente entender aqui? Que nós temos, além da questão da suspensão do processo, quando eu tenho julgamento dessa desconsideração da personalidade jurídica, quando nós temos uma decisão sobre essa desconsideração, dependendo do momento processual no qual essa decisão vai acontecer, eu vou ter um recurso diferente cabível, tá, pessoal? Da decisão interlocutória,
que acolher ou rejeitar o incidente, eu vou ter um recurso diferente dependendo da fase processual que eu estiver. E aqui eu trouxe para a gente fazer, finalizando a nossa revisão, essa análise das possibilidades de recurso, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato. Por quê, pessoal? Porque, regra geral, nós não temos o questionamento por meio de recurso de decisões interlocutórias, tá? E aí, nesse caso, nós entramos nessa regra geral, na fase de conhecimento, que é a fase de cognição. E aí, o que vai acontecer, então? Professor, eu não posso recorrer nunca dessa decisão interlocutória que finaliza esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica se eu tiver em fase de conhecimento? Não, pessoal. Não é que você nunca vai poder recorrer, mas você vai ter a possibilidade de recurso só depois. Você vai ter que recorrer, você pode questionar quando for entrar com o recurso ordinário, tá? Agora, na fase de execução, o que vai acontecer? Lembra que eu disse para vocês, quando eu falo em execução, o que tem que vir em mente? Agravo de petição. Execução, agravo de petição. Então, na fase de execução, cabe o agravo de petição dessa decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas, o que é importante a gente ter em mente? Que quando eu estou falando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu estou falando da inclusão de um sócio no processo, não é verdade? É um terceiro que está sendo incluído no processo. Isso significa, pessoal, que se eu estou querendo recorrer dessa decisão que está me incluindo, se fosse necessário que eu garantisse o juízo para recorrer, haveria, na verdade, a necessidade de que eu entrasse nessa execução, eu estivesse atuando no sentido de garantir uma execução que eu estou tentando alegar que nem é minha. Porque, veja bem, se porventura o meu agravo de petição for provido, conhecido provido, eu vou ser excluído dessa lide. Então, eu nem teria que estar lá, não é verdade? Não é essa a minha tese? Se eu estou questionando a decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que me colocou lá dentro dessa execução, se o agravo de petição for provido desse sócio, ele vai ser excluído. Então, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que não podemos obrigar que esse sócio garanta o juízo para ingressar com esse recurso de agravo de petição, porque seria uma forma de antecipar a execução contra ele. Então, qual é a pegadinha aqui, pessoal? Na fase de execução da decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabe agravo de petição, independentemente de garantido o juízo. Então, não é obrigatório essa garantia do juízo, tá, pessoal? Essa é a grande pegadinha aqui. E tem 3, pessoal. Cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal, tá, pessoal? Então, cabe o agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal, ok? Bom, pessoal, ficou faltando, né, no slide anterior, que estava escrito aqui a questão do agravo de instrumento e regimental, ficou faltando o regimental, né? O regimental, pessoal, só para a gente finalizar, tá agora no próximo slide, ó, que é o agravo, também conhecido como interno, que ele é previsto nos regimentos dos tribunais, tá? Qual que é o cabimento do agravo regimental? Se vir uma questão para vocês, como é que eu vou saber que eu estou diante da possibilidade, da hipótese de cabimento de um agravo regimental? Ele é utilizado para impugnar uma decisão monocrática. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é uma decisão de um relator, tá? É a decisão de um ministro sozinho. Eu não estou diante de uma decisão colegiada, tá? E eu estou no âmbito do TRT ou dos ministros do TST. Então, tem uma decisão monocrática, eu posso utilizar do agravo regimental para impugnar essa decisão, tá, pessoal? A previsão, então, está nos regimentos internos e a competência para julgar esse recurso vai ser do respectivo colegiado, tá? Que está vinculado a esse ministro, a esse relator que prolatou essa decisão monocrática aqui, tá, pessoal?
e vai cair no prazo geral de 8 dias de possibilidade de cabimento do recurso, o prazo o prazo geral aí, o prazo uniforme dos recursos trabalhistas, tá, pessoal? Então, com isso, né, nós terminamos as nossas hipóteses de cabimento dos recursos, passamos inclusive pelos recursos dos incidentes de consideração incidente de desconsideração da personalidade jurídica, passamos aqui brevemente pelo agravo regimental interno, e com isso, pessoal, nós terminamos a nossa revisão final, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente passou por várias questões interessantes que tem grande chance de cair na prova de vocês, tá? E antes da gente terminar, eu vou pegar aqui o nosso convite especial, né, para reafirmar o convite especial para vocês no dia 15/7, que a gente vai ter no YouTube do Aprovação PGE, a Missão Procurador, um evento online gratuito, tá, pessoal? Imperdível, portanto, que vai auxiliar vocês a se preparar para esses concursos de procuradoria, tá? Então, não se esqueçam, o link para inscrição gratuita vai estar aqui na descrição do vídeo e a gente espera vocês lá, tá bom? Então eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu sei que é muito assunto, né? Mas a melhor forma de auxiliar vocês é tentar revisar o máximo de matéria possível nessa reta final, ok? Então, bons estudos e até mais!